Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica que muitos poucos empresários conhecem, microempreendedor, para conseguir precificar e nunca mais ter prejuízo nas suas vendas. Esse vídeo é muito importante você compartilhar com um amigo que você tenha que seja empreendedor, uma amiga empreendedora, um microempreendedor que também está fazendo os seus artesanatos, seus doces, porque é isso que eles precisam, saber precificar de forma correta. Então aqui embaixo tem um botão para você compartilhar. Já que você está por aqui, não se esqueça de curtir o nosso canal também. E para me apresentar, eu sou Daniel Delgado, sou fundador da Doutores do Excel. Eu ajudo as pessoas a se tornarem especialistas no Excel e ter todos os benefícios disso na sua carreira, no seu negócio. E é isso que a gente vai fazer agora, usar o Excel de forma correta para ajudar a gente a precificar com essa técnica de precificação. Vamos lá? Aqui é o seguinte, eu já estou com a planilha aberta e você vai baixar essa planilha aqui. Então aqui embaixo tem um link para você baixar. Mas é muito importante você ver esse vídeo até o final, porque eu vou te passar umas técnicas e no final tem uma puta sacada que tem aqui dentro dessa planilha. Então veja todo o vídeo para você entender essa sacada final que pode ser o game change aí no seu negócio quando a gente fala de precificação. Maravilha? Então, planilha aberta, a primeira coisa que você vai começar a fazer... Cadê meu mouse? Mouse? Ah, tá aqui. Primeira coisa que você vai fazer é cadastrar quais são os seus produtos, tá? A gente vai usar a primeira metodologia que é, cara, eu tenho um produto só e eu quero saber quanto que eu vou cobrar nele. Então, vamos usar primeiro essa metodologia, tá? Imagina que você, eu vou usar um exemplo com você, que você vai fazer... Você tem um artesanato, você trabalha aí na sua casa, e você vai fazer uma impressão de uma tag. O que é tag? Sabe quando você vai imprimir? Você vai imprimir uma etiquetinha, você vai colocar a etiquetinha em algum lugar, você vai vender aquela etiqueta. Logicamente você vai imprimir não num papel A4, mas vai imprimir num papel que seja mais legal, mais bonitinho, né? Bom, página pronta, impressora pronta, você vai imprimir, depois vai recortar direitinho e vai vender essa tagzinha, tá bom? Você vai fazer o seu artesanato lá. E é isso que a gente vai precificar. Quanto que eu deveria cobrar? Né? Quais são os custos que eu tenho que ter? O que está envolvido? Então vamos ver como você utilizar isso e como você fazer essa precificação, tá? Então eu vou fazer a tag, eu vou fazer as impressoras. E aí eu recebi um pedido de 15 pedidos de tags, de impressão, tá bom? Bom, vamos lá, depois eu vou falar de margem e tal, e é aqui que a gente vai chegar, né, ter essa planilha toda preenchida. Então, vamos lá. Fiz a minha tag, voltei, você vê que tem os botõezinhos, então cadastrei a minha tag. Então aqui, voltei no botão, agora você vai colocar os seus custos, e aqui começa a nossa técnica. Você tem dois tipos de custos, os custos variáveis, os custos diretos, e os custos indiretos, os fixos, né? Você pode ter o fixo mensal, por exemplo, e aí você vai descrever. A gente vai começar a fazer os dois, tá? Primeiro, eu vou começar com seus custos fixos. Então é muito importante, você que tem uma empresa, você saber quanto que você está gastando naquela empresa. Se você quer um microempreendedor, você está trabalhando de casa, talvez seja interessante na hora que você vai precificar, quanto você está gastando de luz, quanto você está gastando de ar, quanto você está gastando de telefone para sua empresa, né? Às vezes você usa só o telefone para sua empresa, então é 100% do valor para sua empresa. Ah, na minha casa não, o telefone eu uso, mas não é tanto para a empresa. Então, o ideal é que você não coloque exatamente o seu custo total aqui, porque talvez você usa para as coisas, por exemplo, você usa o seu salário para pagar as contas da sua casa onde você mora. Então imagina que você gasta aí na conta de luz, por exemplo, R$100. Poxa, mas metade vai para a empresa. Então eu vou colocar aqui, ó, luz, eu tenho que colocar R$50 para minha empresa. Porque é isso que eu vou gastar. Os outros 50, por exemplo, despesa de casa. Assim eu vou fazer para água, por exemplo. Então eu vou colocar aqui valores, água R$50 também, tá? Eu tenho a internet, isso aqui é um custo bem importante, né, para a empresa. Talvez você use mais para a empresa do que para pessoal. Sei lá, vamos colocar aqui R$100 de internet, tá? Água, luz, internet e, sei lá, telefone que eu falei, né? Então telefone, e aí você gasta aqui seus R$50 por mês de telefone. Uma coisa muito importante, tá? Usando uma primeira metodologia aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é essa que eu estou falando, você vai colocar o seu salário aqui nos seus custos fixos, tá bom? Então você tem que ter um salário, e aí que está a grande sacada do empreendedor. Tem muita gente que não coloca o salário, e aí você não sabe quando você vai retirar. Então, quanto você quer ter de salário? Isso vai influenciar no valor do seu custo. Vamos colocar aqui um salário de R$1.000, tá? Então vou colocar aqui, ó, salário de R$1.000. Pode ser 2.000, 3.000, 4.000, só para facilitar aqui o cálculo. Uma vez feito isso, olha que legal que a gente vai começar já a chegar. Esses são os meus custos, né?
Eu trabalho em torno de 160 horas por mês, 200 horas, 100 horas. Faz o cálculo de quanto que você trabalha por mês aí na sua empresa. 160 horas dá uma média aí de trabalhar 4 semanas. Então, mais ou menos, você trabalhar 8 horas por dia, né, vezes 22 dias. Se você for fazer esse cálculo aqui, ó, 8 vezes 22, você vai ter mais ou menos 176. Estou colocando horas a menos, tá? Por isso 160 horas aqui. Bom, com esses custos, você vai chegar no seu valor de hora de R$ 7,81. O que é o valor da hora? É o valor da soma toda que você está gastando na sua empresa. Essa é um tipo de metodologia, tá? Então você fala, olha, por hora, para eu produzir, eu vou usar a internet, eu vou usar luz, eu vou usar água, eu vou usar salário, eu estou trabalhando aqui, né? Estou usando insumos da minha empresa. Então, por hora, né, se eu fosse trabalhar 160 horas e ter pedido pra caramba, para eu ter esse salário de R$ 1.000 aqui, por exemplo, esse seria o valor da minha hora. Ah, não, mas eu quero ter um prolabore de 5.000. O meu salário tem que ser 5.000. Ok, beleza. Então, o valor da sua hora já sobe, R$ 32, né? Ah, não, Daniel, o meu salário é 15.000. Opa, beleza. Então, ó, o seu valor da hora, trabalhando 160 horas, já muda um pouco. Então, quanto você quer ter de salário, né? E aqui você vai seguir a sua metodologia e os seus custos. Feito isso aqui, agora a gente vai falar, então, sobre os seus custos indiretos ou os custos variáveis, que é para eu produzir uma tagzinha, para eu imprimir essa etiqueta, eu tenho um custo com folha, com impressão, com não sei o que eu vou comprar para deixar bonitinho e tal. É isso que a gente vai listar agora. Então vamos lá. Para eu fazer a minha tag, eu tenho que ter uma folha especial, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, folha especial, que não é uma folha sulfite qualquer. Essa folha, eu compro ela unitário, por isso 1, e eu compro a unidade, tá, da folha. Por isso que eu coloquei medida, 1 unidade. Quanto que eu pago nessa folha? Ah, eu pago R$ 1, tá? Mais ou menos. Fechado. Para eu fazer essa tag também, eu preciso ter... imagina que você vai fazer a tagzinha e vai colocar um botãozinho nela, como é que fala? Um lacinho, né, nela. Sei lá, alguma coisa do tipo. Então você vai colocar lá um laço. Vou escrever aqui, ó, laço. Tá? E esse laço, eu vou comprar ele a 1 unidade. De repente você compra vários laços. E aqui começa a ter uma sacada para você entender como você vai usar a planilha. Às vezes você compra uma embalagem com 15 laços, tá? 15 laços. Aí você aqui na planilha, você pode colocar os 15, ou você pode colocar só um, e já chegar no valor unitário dele, tá? Porque na hora que você vai fazer a proporção, você tem que ficar ligado no que você colocou. Então, se imagina, eu compro um pacotinho que vem 15 laços lá dentro. Mas você já vem tudo bonitinho? Poxa, se custa mais ou menos R$ 5 um pacotinho com 15 laços, quanto que custa a unidade daquele laço, né? Então você pode pensar aqui e fazer um cálculo. Poxa, eu vou fazer um cálculozinho aqui, ó, colocar igual. Bom, eu tenho 15 peças que eu compro a R$ 2. Então, se eu pegar R$ 2, né, e dividir por 15 peças, eu sei que mais ou menos cada uma vai me custar 13 centavos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,13, e eu vou colocar aqui, ó, peças, tá? Que seria uma pecinha já. Ah, beleza. Isso vai ser importante lá na hora que a gente vai utilizar a nossa proporcionalidade quando a gente vai falar, para produzir um troço eu uso tanto disso. Aí nós temos o cálculo mais chatinho aqui, a impressão. Então imagina que você tem uma impressora, que você tenha 3 cartuchos aí. Cada cartucho custa R$ 50 mais ou menos, então eu preciso ter aqueles 3 cartuchos funcionando. Então eu compro, na verdade, a minha impressora, eu já compro 3 cartuchos que vem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, cartuchos de impressora, e eu pago mais ou menos, já nos 3, tá? R$ 50 cada um, R$ 150 na compra desses 3 cartuchos, porque eu não posso trocar um, tenho que trocar tudo, tá bom? Então, beleza, R$ 150. Agora vai vir o passo mais importante, que é a proporcionalidade para você produzir essa tag. Vamos lá. Voltei no loginho, agora eu vou para as minhas proporções. Então, vamos lá. Para eu produzir, aí já vai aparecer o seu produto tag, porque aqui, vou voltar, aqui em produto você já colocou o tag. Então, à medida que você vai cadastrando os produtos, lá já vai aparecendo para você selecionar. Voltei para o início, cliquei em proporções. Tag. Beleza. Nessa tag, qual é a matéria-prima? Porque já vai aparecer para você aqui. Então, olha, a folha especial, né? Por unidade, para eu produzir uma unidade, agora vamos pensar, olha a sacada, tá bom? Seguinte, eu tenho uma folha. Para eu produzir uma tagzinha, imagina que numa folha você consegue imprimir 6 tags, tá? Você vai vir aqui e coloca 6 tags. Pô, legal. 6 tags, então, quanto que eu uso de uma folha para produzir uma tag? Se eu consigo imprimir 6, eu preciso fazer um cálculo, certo?
Então, o Danielzinho aqui, ó, deixou uma calculadora para você. Olha que legal. Então, você vai colocar assim, olha, eu tenho uma folha e eu tenho tags, tá? Eu vou produzir uma tag por folha. Então, em uma folha, então, ó, quantidade da medida 1, opa, ó, quantidade da medida 1, que não está aparecendo aqui, tá? Então, em uma folha, quantas tags eu consigo fazer? 6 tags. Então, você vai usar da folha 0.1667, tá? Já está aparecendo o cálculo aqui, para fazer uma tag. Qual que é o nosso objetivo? Quanto que me vale uma tag? Uma coisinha dessa que eu vou vender. Não importa que na folha eu faça 6. E assim por exemplo, você vai fazer um brigadeiro. Você não compra o chocolate inteiro lá, o chocolate e tal. Você usa o chocolate inteiro, um chocolate para fazer brigadeiro? Não, né? Você usa um pouquinho daquele cara. É o mesmo conceito aqui. Então esse cálculo aqui já te ajuda a você pensar dessa forma. Olha, eu tenho uma folha e eu vou fazer tag. Tá, então uma folha eu consigo fazer 6 tags. Então esse cálculo que você usou na calculadora 0.1667 indica que você vai usar mais ou menos, né, 16% de uma folha para fazer uma tag. Essa é a sacada. Então eu vou voltar aqui, ó, que já tem um botãozinho para você voltar. E aqui, eu estava aqui cadastrando uma tag nessa folha especial, uma medida. Quanto que eu vou usar dessa folha para fazer uma unidade? Eu vou colocar 0.1667, que é o cálculo que eu coloquei aqui na calculadora, ó. Tá? É esse cara aqui. Fechado? Vou voltar para cá. Então, eu gasto, já sei, ó, você vai gastar 17 centavos para produzir uma tag da folha. Por que 17 centavos? Porque quando vou voltar aqui, ó, quando você colocou o custo, você falou que a folha custa R$1. Então, mais ou menos 17 centavos, 17% da folha utilizada, né, para fazer uma tag. Voltei para o início, voltei nas proporções, você vai usar este cara aqui. Maravilha! Então, nessa folha você consegue, já tem até um cálculo aqui, ó, 6 unidades. Você vai conseguir fazer com essa folha, tá? Beleza? Por enquanto, você vai gastar 2,5 folhas. Por quê? Porque aqui no seu produto, a gente não falou que vai produzir 15 tags? Então aqui já está fazendo todo o cálculo para você. Olha que louco isso daqui, hein? Então aqui, ó, vou voltar, perdão, não era custo, era proporção. Aqui ele já está indicando, você vai precisar de 2,5 folhas. Beleza? Beleza, muito bem. Além da folha, eu tenho o meu lacinho. Lembra que eu coloquei lá, laço, né? Então eu vou colocar a tag e vou falar assim, olha, laço, eu estou relacionando, né? Então eu preciso de um laço, é um laço por cada um. Aqui, você se lembra que na compra, eu falei, fica esperta nisso, lá nos custos fixos, quando eu estou falando que eu comprei, eu já coloquei uma peça custa 13 centavos, tá? Como eu uso uma peça, então eu vou voltar para cá, proporções, eu vou colocar, ó, eu uso uma peça inteira para produzir. Ah, então tá bom, então uma tag você vai colocar mais 13 centavos para você produzir. Então a gente já está chegando num custo aqui embaixo, ó, 30 centavos por cada uma só de custo, beleza? Agora vem a impressora, que é o cálculo mais chatinho que tem, tá? Tag. Vamos lá, eu vou colocar a impressão. Muito bom, impressão. Como é que eu vou fazer para calcular a impressão desse troço aqui? Vamos lá, vou usar minha calculadora, tá? Calculadora. Então eu vou aqui, ó. Para eu imprimir, então eu vou colocar assim, ó, medida 1. Eu vou imprimir uma folha que tem 6 tags, né? Então, uma folha inteira, tá? Imagina que na impressão, para facilitar o cálculo, porque a impressão mais chatinha, para facilitar o cálculo, imagina que você imprime uma folha inteira. Não importa se tem uma tag ou 10 tags, tá? A gente vai usar assim, eu não vou usar se você imprimir metade de uma folha, porque aí fica chato fazer esse cálculo. Então, uma folha, quanto você gastaria? Vamos lá. Então, para imprimir uma folha, né? Então, medida 1. Para imprimir uma folha, tá? Então, para imprimir uma folha, quanto que eu consigo? Qual que é a minha capacidade? Então, aqui você tem que saber fazer o seu cálculo, tá? Imagina que você fez o cálculo lá, eu falo, poxa, 150, eu tenho um cartucho que me permite imprimir mais ou menos umas 1000 folhas. Você tem que ver lá nas suas configurações, tá? Poxa, 1000 folhas, então, eu consigo, ó, vou colocar aqui, ó, 1000, tá? 1000. Então, eu consigo com aquele cartucho, com um cartucho que eu comprei, na verdade aqui é cartucho, tá? Já que a gente está falando de compra de cartucho, né? Um cartucho, tá? Eu consigo imprimir mais ou menos 1000 folhas. Sabe qual que eu fiz aqui? Um cartucho consigo imprimir 1000 folhas. Então, para cada folha que eu imprimir, eu vou usar 0.001. Então, eu vou voltar para cá e vou falar assim, olha, para cada folha que eu imprimir, eu vou colocar 0.001, tá? Então, isso significa que, veja,
cada folha que eu vou imprimir são 6, mas eu não estou falando proporcionalmente. Estou falando, tá, eu imprimo uma folha para fazer uma tag, tá? O cálculo da impressora, às vezes, eu poderia até ser menor o custo do cálculo, mas eu estou falando que uma tag é por impressora. Por folha de impressão, seria uma tag. É isso que eu estou levando em consideração. Se eu fosse falar que em uma folha eu tenho 6, o que eu teria que fazer com esse cara ainda? 0,01 dividir por 6. Então, aqui na minha calculadora, ao invés de ser 1000, eu falo assim, não, eu consigo com um cartucho, já que ele imprime 1000 folhas, eu consigo fazer quantas tags aqui? 6, né? Eu consigo fazer 6.000 tags. E esse seria o cálculo. Mas fica um cálculo muito longe, porque às vezes você vai ter que imprimir mais uma tag ou não. Então por isso que eu falei, esse cara é meio chato, né? Então por isso que eu falei, olha, vou fazer assim, uma folha por tag, tá? Para não ficar tão barato, tá bom? Então uma folha por tag vai ser essa proporcionalidade aqui que eu vou usar. Porque eu calculei, né? 0,001. Então é essa proporção que eu vou utilizar. Eu vim aqui e digitei 0,001. Com isso, eu cheguei no meu custo variável aqui, 0,35. Agora vem o seguinte, você tem a sua mão de obra, né, mano? Mano, você tem a sua mão de obra. Então você vai colocar aqui mais ou menos o valor da sua hora. Vamos lá. Para eu fazer essa tag, mão de obra, eu já coloquei aqui, ó. Não coloquei. Então volta para cá e vamos nos custos. Vamos lá. Cliquei aqui e vou colocar mão de obra, tá? A gente não chegou no valor por hora, então eu vou falar quanto que custa a minha hora aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha, uma hora minha custa quanto? Lembra que a gente definiu? Não foi esse cara aqui, ó, 7,81, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 7,81. Esse é o valor da minha hora. Eu compro por hora aqui, beleza? Agora eu vou fazer a proporcionalidade. Legal, voltei, proporção. Legal, então agora eu já tinha colocado a tag aqui, vou clicar aqui e vou falar assim, olha, para eu fazer a mão de obra, quanto que eu vou usar? Ah, vamos usar a nossa calculadora. Vamos lá. Eu preciso fazer, eu tenho a minha mão de obra e eu quero ver as tags que eu faço. Então vamos lá. Com uma hora de mão de obra minha, quantas tags a gente faz? Lembra que eu falei que era 30 minutos para fazer uma? Então em uma hora, quantas tags eu faço? Já que é 30 minutos por tag, eu consigo fazer 2, né? Então eu vou utilizar meia mão de obra, correto? Para fazer cada uma das tags. Meia mão de obra, porque é 30 minutos. Por isso que eu falei, eu vou usar o cálculo aqui proporcional. Fechado? Então, eu tenho uma hora de mão de obra, eu estou usando as mesmas medidas que eu coloquei lá. Uma hora de mão de obra. Fechado. Para eu produzir uma, eu faço 2 tags, né? Em cada hora. Então, meia hora. Beleza. Meia hora de mão de obra. Então, é esse cálculo que eu vou colocar aqui. Olha. Opa, voltei aqui para as proporções. Eu preciso de meia hora. 0,5 é o valor que apareceu lá. Então, você vai custar para fazer aqui cada uma dessas tags 3,91, porque é meia hora. E aqui eu cheguei no meu custo variável, né? O custo total. Vamos ver onde esse cara aparece? Voltei aqui, voltei para produtos, tag e vamos lá. Olha, por enquanto o valor está aqui. Para você fazer essa tag, 4,25, esse é o seu custo. Ah, bacana, muito bem. E agora, para eu fazer essas 15? Olha, para fazer essas 15, aqui está fazendo um cálculo, um multiplicado pelo outro. Então, você vai gastar R$ 63. Por enquanto, só estou falando de gasto. Fechado? Legal. A metodologia que a gente está usando é o produto único, que vai ficar para o final. Aqui eu falei a divisão dos custos, que eu não vou falar nesse momento, por causa que envolve a metodologia, que a gente está na primeira metodologia. Com isso, então, eu tenho o meu custo de R$ 4,25, meu preço de venda R$ 4,25 e o total. Só que você se ligou que eu não coloquei uma margem aqui? Cara, você não pode vender o seu produto, e aqui vem a grande sacada, né? Tem várias sacadinhas aqui, essa é uma segunda sacada. Você pode vender o seu produto sem colocar uma margem. Por quê? E se a impressora quebrar? E se você for correr e não achar folha? Ou seja, você tem que colocar uma margem de lucro, até porque se você deu tudo certo, tá? Olha, comprei, a folha estava lá, deu tudo bonitinho. Ganhei meu salário, você consegue reinvestir na empresa? Você tem um valor para sobra? Não, não tem. Então joga uma margem. E aqui você vai brincar um pouco com o seu preço. Às vezes você acha que você consegue, por exemplo, ter uma margem de 100%. Oh, beleza. Então o meu preço unitário para cada tag vai ser R$ 8,00. Está dentro do seu mercado? Não está? Você consegue vender dessa forma? Né? Não precisa ficar olhando muito para o seu concorrente. Olha para o seu produto. Seu produto é de qualidade. Você consegue mostrar para as pessoas que tem alguém comprando seu produto, né? Comprovar que as pessoas gostam. Isso aqui que faz uma sacada bem legal de marketing. Mostrar que existem outras pessoas que estão consumindo o seu produto. Técnicas de marketing, não de precificação. Então aqui você vai brincar com a sua margem, tá?
A margem média de mercado geralmente é 40%, margem média de mercado, né? Mas se você vê que está 5,95 aqui, você fala, ah, peraí, essa tag aqui, toda bonitinha, tal, com um lacinho bonitinho, eu consigo fazer 10 reais, né? Eu consigo vender por 10 reais. Então você pode mexer na sua margem. Você vai aqui, ó, 100, 8, não, 150, opa, 10, então 120, não, 120 cheguei quase em 10. Então é esse valor que eu vou conseguir vender. Olha a sua margem, né? E aqui você já está vendo, então, o seu custo direto, já pagando a sua mão de obra, o seu faturamento e quanto que vai dar no final. Fechado? Agora vem a sacada, tá? Então, montei o cenário com você, aí é só você ir cadastrando, preenchendo bonitinho. Se você tivesse outros produtos, você pode cadastrar outros produtos aqui. Então, você joga a tag e fala assim, não, agora eu vou fazer um caderno personalizado, tá? Recebi uma encomenda de 15 cadernos personalizados. Pô, legal. Então, vamos lá. Custo. E aí você vai vir aqui e vai falar assim, olha, para fazer um caderno, eu preciso comprar o caderno. Né? Você não vai produzir. Além do caderno, eu vou precisar ter, por exemplo, mais alguma coisa de papel para embrulhar o caderno. Será que você vai fazer tecido, por exemplo? Tecido, né? E aí você vai falar, olha, eu preciso, para um caderno que eu compro, unidade, né? Eu gasto 10 reais, por exemplo. E o tecido, eu preciso de meio metro de tecido. Então, só que o tecido eu não compro meio metro. Eu compro sempre 1 metro. Então, ou seja, a proporcionalidade sempre lá na proporção. Aqui é como eu encontro no mercado, tá? Então, 1 metro desse tecido, bonitão, não sei o que, custa, vou chutar aqui, tá? 4 reais. Pô, beleza. Aí, vamos lá. Estou fazendo o segundo produto, né? Você vai vir aqui em custos, já cadastrei, agora você vai vir em proporção. Pô, beleza, vamos lá. Para eu fazer o segundo produto, que é o caderno, eu preciso ter o caderno em si, né? Ou seja, eu preciso comprar um caderno, 100% do caderno, né? E aqui, para eu produzir o caderno, eu também preciso ter o tecido. E aqui eu vou usar metade só do tecido, é meio metro, então 0,5. Aí nesse caso, que é cálculo fácil, eu não preciso fazer cálculo lá da calculadora, aqui eu posso fazer direto, né? Então aqui você já tem, ó, você vai usar mais ou menos nesse custo 12 reais. E a minha mão de obra? Você vai cadastrar de novo. Ó, tag, caderno, mão de obra, né? E eu falo, não, mas aqui eu gasto mais ou menos 1 hora para fazer cada caderno, porque demora, né? Então eu vou colocar aqui 1 hora, porque a minha mão de obra já está por hora. Olha que legal, por isso que é legal você já ir escrevendo essas medidas aqui. Essas medidas, elas vêm daqui, ó. Mão de obra por hora. Aí você lembra, fala, não, beleza, já está por hora, né? Vou voltar aqui para a proporção. Pô, legal. Então agora eu cheguei no meu custo do caderno, R$19,81. Beleza? Legal. Agora vem a sacada, tá? Sacada que é Game Change. Que é o seguinte. Fez isso, você tá vendo que a gente está usando a metodologia produto único? Então eu tô vendo aqui no meu preço, ó. Se eu usasse a minha margem de 120% desse produto, eu já sei aqui que eu teria que vender esse produto por R$43. E eu tive um custo de R$19. Então, menos R$19 jamais, né? Margem, pô, vamos colocar a margem mínima de 40. Então, menos do que 27, cara, você vai ter prejuízo. Ou você ajusta o valor da sua hora, ou você tira o custo fixo, que é a sua internet, e você não trabalha, né? Porque senão o preço não bate. É justamente isso que eu estou te explicando. E que a maioria dos empresários não faz esse tipo de cálculo. Por quê? Porque é meio chato de fazer, é meio difícil mesmo. Não é tão simples, tá bom? Fica tranquilo se você está achando meio complexo. Porque isso aqui é a crista da onda para você fazer uma precificação como grandes empresas fazem. Só que você, microempreendedor, você pode fazer sozinho. Beleza, fiz isso bonitinho, coloquei aqui, legal. Então aqui eu tenho o meu custo direto, né? Só que esse aqui já é a soma dos dois produtos, né? A minha margem, o meu lucro estimado, o meu ROI, se eu vender cada um desses, por isso que é legal a planilha, porque ela já está no formato de banco. Então aqui você já tem a soma total, beleza? Beleza. Agora vem outra sacada, vamos lá. Aqui nos custos, você não tem esses valores aqui? Olha, só de custo fixo eu tenho R$1.250. Se eu voltar aqui, com esses meus dois... Deixa eu voltar aqui para produto. Com esses meus duas vendas, eu paguei o meu custo fixo. Quanto que eu estou tendo de faturamento? 500. Quanto que está me sobrando de lucro? 195. Cara, você tem 1.200 e poucos de custo fixo. Você não está se pagando, você está no prejuízo. Então, quanto falta para eu pagar o meu prejuízo, né? Então, aqui tem uma sacada que é o seguinte, você vai mudar aqui ó, a metodologia para vários produtos, tá? Eu chamei de vários produtos, você poderia chamar de outra coisa aqui, mas não muda esse valor aqui, senão vai dar pau na planilha. Quando eu voltar aqui, ele já mudou tudo, ó.
Quando eu voltar aqui, se você só tivesse esses dois únicos produtos, fechado? Esses dois únicos produtos com essa margem aqui que você quer, quanto que você deveria vender? Olha só que louco. Bom, esse cara aqui, você deveria estar vendendo ele, a sua tag, cada uma, por R$101. Por quê? Se você vender 15 tags, né, nesse valor, você vai ter o custo total aqui de 1.500 e pouco, a preço de venda, né? Só que agora o seu lucro e o seu faturamento, ele está começando a estar de acordo com o seu custo fixo. Por quê? Olha o custo fixo sendo dividido pelos seus produtos. Então aqui eu falo, bom, você tem quantos produtos? Eu tenho 2. Então tá bom, divide o custo fixo pelos 2, foi a metodologia que eu usei, e aí você vai gastar assim, olha, esse produto aqui, ele tem uma unidade, você gasta R$4. Só que você tem um custo fixo por mês de mais de R$1.000, então eu vou distribuir metade para ele e metade para o outro, tá? E aí, com base nisso, olha, o seu custo desse seu produto total seria de 45, só que colocando ele para custo unitário, cai para 101, porque você vai vender 15 unidades, e aí no total você vai bater esse cara aqui. Então eu estou abatendo o valor do custo fixo com base na unidade. Se eu vendesse só uma unidade de cada um, cara, quanto que eu teria que vender esse produto? 1.380 para bater a minha despesa com a minha margem. Daniel, não quero ter margem. Zero a margem. Opa, então vamos lá. Cara, esse preço aqui você vai ter que vender por 600 e pouco. E esse por quanto? Para quê? Para zerar o seu lucro. Então essa planilha, ela te dá uma visão muito completa do que você pode fazer. Tem algum amigo que é microempresário, microempreendedor, alguma amiga que precisa disso? Compartilha agora com ele. E se você gostou, coloca aqui o seu comentário também. Estou te esperando